Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque em Foco. Me chamo Douglas, estou aqui com a nossa apresentadora Graziele também. E os nossos convidados especiais de hoje é o Juan e o César Macedo. Eles são da empresa chamada RSSCX Reformas e Construções. Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. E vai ser um bate-papo hoje, pessoal. A gente vai estar falando bastante sobre reforma, construção e tem uns tópicos aqui bem legais que a gente vai abordar hoje sobre obras, né? São temas muito relevantes nesse mercado. A gente vai falar sobre planejamento estratégico de obra, controle de custo, redução e desperdício, qualidade e segurança no canteiro de obras, comunicação clara entre todos os envolvidos. Então você que gosta dessa área da construção civil ou também atua, já vai se inscrevendo aí no canal da BMC Channel, ativa o sininho, fique ligado com a gente até o final, vai ser um bate-papo aqui bem enriquecedor para todos nós. Pessoal, antes de a gente iniciar, eu e a Graziele, a gente faz parte da empresa chamada Destaque Art. Nós somos fabricantes de todo tipo de revestimento, fabricamos placas 3D de gesso, cimento, borda de piscina térmica, piso drenante, pisante, e estamos começando com as cubas, né? A gente falou um pouquinho na semana passada, e a gente está fazendo várias cubas personalizadas, tá bem legal. A gente fez um vídeo essa semana, vai estar passando aí para vocês agora. A gente tem diversos modelos de cubas, né? Qualquer modelo que você precisar pode estar falando com a gente. Vai passar o vídeo aí para vocês, bem legal os modelos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Destaque. E hoje estou muito feliz de compartilhar com vocês a nossa novidade, as cubas de alto padrão. Então você que está construindo ou reformando e gosta de coisas diferentes, vai amar essa novidade. Cada cuba tem a sua personalidade. Como vocês podem ver, cada cuba ela tem uma cor, um formato diferente. Então, você que está construindo e reformando, entre em contato conosco e solicite qual modelo, cor e formato de cuba você gostaria. De brinde, estaremos enviando para você uma saboneteira personalizada igualzinho à tua cuba. E como vocês podem ver, aqui não cabe todos os modelos. Se você tem em seu projeto o modelo granilite, marmorizado, efeito etrusco, efeito ferrugem e muito mais, é só nos enviar a foto e o modelo que fabricamos de acordo com o teu projeto. Aguardamos vocês! Os modelos ali que parece que tá quebrado ou enferrujado, mas não é não. Como ela disse ali, é o aspecto mesmo, né, de ferrugem. Ele dá um aspecto diferenciado, não é que tá sujo ou quebrado não. Tá em alta, né, essa demanda, então a gente tá fabricando também esses modelos. Então se você tá reformando, tá construindo, tá decorando sua casa, tá reformando sua piscina, vendemos qualquer tipo de modelo de borda de piscina, nós mesmos fabricamos, são todas atérmicas. A gente garante um melhor preço e prazo para você, por ser fabricante. Então, só chamar a gente. Nosso Instagram é destaque com K, _ art. É isso. Vamos lá, então, para os nossos convidados. De novo, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Pessoal, aí vocês podem ir falando, né? Uma hora fala... Eles são um pai e filho, gente, inclusive. Pai e filho. Para começar, né? Igual eu e minha mãe também. Muito legal, empresa que tem é familiar, né? Isso. Pai trabalhando com o filho. A gente pode considerar que é bem familiar a empresa, tá? Bem familiar. Exatamente. Minha esposa trabalha, o Juan, o Ricardo também já agregou como se fosse já praticamente um da irmão família da família, também. então Legal. é bem familiar mesmo, tá? Pessoal, só entrando aqui na conversa deles, né? Porque eu nem me apresentei ainda, como vocês sabem, eu sou a Grazi. E sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma grande honra estar aqui recebendo vocês. Conte um pouco para nós como foi a trajetória de vocês, como vocês iniciaram na empresa, como a empresa nasceu. E também pelo fato de ser uma empresa familiar, né? Assim como nossa empresa também é familiar. E cada vez tem sido mais comum, né? Empresas familiares, acho muito lindo isso. Conte um pouco para o pessoal. Bom, a trajetória ela começa há um período aí de uns 6, 7 anos atrás. A gente chegou, eu na realidade
fazia muita reforma, né, fora da cidade. Parei, comecei a fazer só obras aqui dentro da cidade, ali no Urbanova. E aí chegou um determinado momento que eu falei, bom, eu só vou ficar só fazendo obras, não quero mais fazer reforma. Para mim já na época, né, já estava bem saturado com isso daí, eu estava numa estafa muito grande, ficava longe da família, então assim, para mim ficou muito difícil. Aí eu comecei a fazer só casas, e dentro da empresa que eu prestava serviço, eu conheci o Ricardo. E aí foi onde começou a virar a chavinha de novo, me puxando de novo. Ricardo é seu sócio, Ricardo, né? hoje é meu sócio. Sim. Então assim, a gente começou com uma reforma, ele me convidou para fazer uma reforma, e uma das coisas que eu até deixei claro para ele foi que eu não ficaria à frente totalmente da parte de reforma, porque eu já tinha essa área da parte de construção dentro dessa empresa que a gente fazia. E aí eu falei para ele, olha, reforma para mim só se eu conseguir colocar alguém que seja, né, do meu conhecimento, da minha responsabilidade, da sua confiança, né? Confiança, para que eu possa fazer o serviço com você. Você topa? Topo. Foi aonde eu coloquei o Juan, que ele começou a trabalhar comigo, e logo na sequência veio o Aitiene. No primeiro serviço, o Juan veio para trabalhar com a gente, eu fiquei por fora do serviço, o Ricardo fez, a gente deu tudo certo, graças a Deus, a gente começou a fazer uma sequência de obras e graças a Deus a gente começou a evoluir e a gente está aqui hoje, entendeu? Bem bacana. Quer falar um pouquinho, Juan? A minha trajetória, acho que na construção civil começou com ele. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, tinha acabado de passar na faculdade também, era de outra área. Ele chegou, cara, você acha que você vai fazer faculdade e vai ficar em casa fazendo nada? Vai trabalhar. Vai trabalhar. Então, hoje eu vejo que foi algo muito positivo pra mim. Na época eu fiquei, cara, poxa, mas como é que eu vou ter tempo pra poder fazer tudo, né? Acabou que eu acabei gostando mais da construção civil e acabei largando da área de TI, que é uma área muito boa, só que eu me vejo fazendo o que eu faço hoje. Então, acho que não me arrependo dessa escolha. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço. E aí eu comecei a trabalhar, fui desde baixo, né? Desde ajudante, aí eu fui subindo. O meu diferencial na época é que eu trabalho de ajudante, mas poxa, eu ficava com eles nas reuniões, eu ficava observando ali projeto, ficava ali de olho o que eles decidiam, como é que fazia. Aí eu fui me identificando mais com a parte de carpintaria e comecei a trabalhar mais com essa parte. Você foi se descobrindo, né? Sem perceber. Aí com o tempo eu fui me descobrindo, fui gostando. Quando eu fui ver, eu já estava 100% imerso naquilo. Aí que veio o primeiro trabalho que a gente fez com o Ricardo, que aí eu entrei para poder fazer a parte da gestão. Foi para mim um baque no começo, porque aquele impacto, aquela responsabilidade de você ter que, poxa, não só ali participar do operacional, mas também fazer a parte de gestão, você ter aquela visão por trás, né? Aquela parte mais de papel, caneta, e você olhar aquilo ali com outros olhos. E graças a Deus, depois daquilo, eu fui aprendendo muita coisa. E hoje a gente trabalha já faz 6 anos que eu tô trabalhando na área civil. Então, hoje eu falo que eu me encontrei na área. Então, graças a Deus, a gente se encaixa muito bem, né, no serviço. Ainda mais por ser uma empresa familiar, eu acho que isso ressalta e dá um diferencial na questão da comunicação, né? Dá uma questão da gente, só de olhar um pro outro, a gente já sabe como é que tá o dia. Às vezes o pessoal acha assim, pai e filho, vai passar a mão na cabeça, né? Muito pelo contrário. Nós que digamos. A gente sabe como funciona, não tem essa de passar a mão na cabeça. Eu considero que ele pega mais no pé meu do que qualquer outras pessoas. Na realidade, eu me cobro muito dentro das obras, né? Eu me cobro muito, realmente, é uma cobrança grande em cima do meu trabalho, eu realmente me cobro. E aí eu acabo meio que às vezes passando um pouco mais do limite exatamente em cima do Juan, porque eu quero que ele seja talvez até mais do que eu seja, né? Então eu quero que ele seja melhor do que eu sou, do que eu posso fazer. Então assim, sempre eu cobro ele a mais, cobro, né, na realidade a Aitiene, que é minha esposa, que trabalha com a gente, o Ricardo, a gente se cobra muito. E assim, e acaba que essa cobrança, às vezes pra gente é bom, evolui, né? Cada vez mais evoluindo e crescendo e
conseguindo os objetivos, entendeu? Todos os objetivos, em todos os trabalhos, em todas as tarefas que a gente pega, o objetivo é concluído com excelência exatamente por conta disso. Entendeu? Legal. Eu tava pensando nisso justamente essa semana, porque, tipo assim, lá na empresa minha mãe ela é SEO, né? E eu sou o gerente de operações. Então, ela responde direto pra ela, mas eu que tô ali no dia a dia com os meninos, né? Cuido da produção. E ela também. Eu sempre Não falo, tem essa de passar a mão na cabeça. Pelo contrário, eu cobro mais dele do que dos meninos. Porque... Eu falo pra ele, você é meu braço direito. Então, você precisa estar ali, ó, junto comigo. Eu aprendo muito, porque igual você falou sobre essa questão. No começo, eu ficava mal. Eu ficava assim, caraca, tipo assim... Nossa, ela, né... Só que eu já vim de um contexto que eu era muito espremido mesmo, assim, no meu antigo trabalho, né? Eu não tinha um cargo de liderança igual tem agora. Mas eu fui, né, assistente, analista, e meus chefes me impressionavam e me ajudou muito a crescer. Só que quando vinha dela, eu demorei um tempo pra separar, né? Você fica, tipo, minha mãe e tal, cara, é que é uma confusão. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo, né? Tipo, e aí eu entendo, se ela tá fazendo isso, igual você falou, tá extraindo o meu melhor, né? Na verdade é o objetivo que a gente quer ver que evolua. Né? Evoluir. Que seja melhor do que a gente foi, entendeu? E eu vejo muito, tipo assim, tudo igual você, né? Tudo que vocês constroem e a gente constrói, a gente quer passar também pros nossos filhos. Sim, tá? claro. Porque você vai deixar um legado, né? Pra ele também, pros filhos. Não, e é importante que, assim, vai chegar um momento que eu vou parar. Exatamente, E é o que eu falo aí pra ele eles. pode seguir o caminho dele, o rumo Sim. dele, sabendo que ele teve uma boa base. Então isso é Exatamente. importante, Sim. entendeu? Assim, eu tive um professor que foi quase que meu pai. Ele era meu tio, ele me ensinou muita coisa. Mal sabia escrever, mas ele me ensinou muita coisa. E assim, logicamente que o que ele me ensinou na época não foi o suficiente. Muita coisa eu fui aprendendo com o passar do tempo. Com certeza. Mas foi uma base, Mas né? a base Um eu tive início. com ele. Então, assim, isso foi fundamental. Hoje é o que eu tento explicar para ele. Aproveite tudo que você puder sugar, que você puder aprender, porque lá na frente vai ser ele, não vai ser mais eu. Vai chegar um momento que realmente eu vou querer parar e aí vai ser a hora que ele vai tocar tudo. Eu já falo pra ele, eu quero me aposentar daqui 3 anos. Ela tá colocando data. E- já. Discurso. Aí ele fala assim, mas 3 anos? Eu falei, 3 anos? Tem 3 anos pra deixar tudo no eixo e Faça ó, tudo direitinho, é isso aí. tô indo. Antes dos 30, ela quer deixar já eu... Mas isso daí eu não falo, isso aí, assim, agora assim, falando diretamente, eu não falo só para ele. Eu acho que para todas as pessoas que trabalham comigo, que sabem, que convivem comigo todos os dias, eu sempre deixei isso, sempre deixo esse recado. Aprenda enquanto puder. Sim. Aprenda a fazer, extraia tudo que puder. Porque é só isso que a gente consegue levar para frente. E tem pessoas que começaram comigo, tem pessoas que começou comigo como, né, ajudante, não querendo desmerecer a classe de ajudante, porque são fantásticos o trabalho deles. Eu comecei como ajudante, né? Sim. A gente sabe como que é difícil. E assim, tem pessoas que começou como ajudante e hoje você vê um belo de um profissional. Faz um serviço assim exemplar, por quê? Porque aprendeu, eu pude ensinar, eu pude realmente moldar a pessoa do jeito que eu queria. Então isso é fundamental. E você vê hoje, é gratificante pra gente, que ensinou, que viu que ele evoluiu. Só que assim, igual eu falo, não para. Continua, evolui e vai embora, voa, decola. Porque, assim, E foi de interesse da pessoa também, né? A pessoa, ela demonstrou interesse, quis aprender e assim, hoje sabe o que sabe, tem o conhecimento que tem, porque se interessou, correu atrás também. Não basta só a gente querer ensinar ou querer falar, né? Eu tive um ajudante que ele era cozinheiro. Olha. Ele começou como ajudante, mas ele sempre falava, poxa, eu queria muito aprender. Se já tinha uma certa idade, já não era novo, mas você via, ele demonstrava que ele realmente queria aprender. Eu ensinei ele a trabalhar, ensinei ele a fazer o serviço de pedreiro, ensinei tudo que eu pude para ele. E quando ele aprendeu, ele foi trabalhar na Petrobras. Olha ele só. conseguiu uma vaga na Petrobras de pedreiro. Foi uma felicidade muito grande para mim. Que honra. Assim, poxa, eu consegui, pelo menos uma pessoa, eu sei que eu consegui fazer ele evoluir. Hoje, ele não sei, porque a gente perdeu o contato, mas assim, esse primeiro pontapé inicial eu ajudei ele. Então assim, isso para mim foi muito bom, entendeu? Não só ele, outras pessoas que realmente passaram por mim, que graças a Deus eu consegui ensinar. E hoje, você vê um mega no profissional aí no mercado. Não que a gente seja o melhor, não é isso. Assim, porque todos os dias a gente aprende. Sim. Eu aprendo com todo mundo, eu aprendo o tempo todo, não deixo de aprender, entendeu? Sim, mas assim, o que eu sei, o que eu posso ensinar, eu ensino para todo mundo. Eu não tenho
Não tem essa questão de falar, eu vou guardar para mim. Isso vale mais do que ouro, né? Na verdade. Conhecimento é tudo. E o mais engraçado é que você acha, não, vou empreender só com um engenheiro, arquiteto. Cara, com ajudante, com um pedreiro, com todo mundo. Você aprende, cara. Né? Basta você conseguir enxergar isso, né? Tem gente que fala, não vou escutar o cara. O Juan tava falando pra gente antes de iniciar, que gosta bastante de ir nas obras, né? De estar ali se envolvendo, de estar participando. Isso. Porque, como você disse, o tempo todo a gente está aprendendo. E como aprender estando por trás, né? Quando você está ali na obra, junto com o pessoal, independente do cargo, né? Você está aprendendo, querendo ou não. Eu acho que assim, você o estar dentro da obra, assim, pra gente que hoje, onde eu estou, às vezes as pessoas me olham e falam, pô, o cara acha que sabe tudo. Não é. Eu nasci lá na obra, pé no chão, ajudante mesmo, virando massa. Na minha época não existia betoneira, não tinha martelete, era tudo muito braçal. E assim, a gente foi evoluindo com o tempo. Hoje, pô, o que a gente tem de ferramenta é um absurdo. As pessoas realmente, se for ver, no geral, hoje está muito mais fácil para se trabalhar. As pessoas que não querem mesmo ir para essa parte de obra, mas você vê que está muito fácil para trabalhar, porque os equipamentos hoje são fantásticos e na minha época não tinha isso. Então, assim, como eu vim lá de baixo, eu pude sentir toda essa parte de vivenciar, né? A parte pedreiro, trabalhar com carpintaria, trabalhar com parte elétrica. Então eu consegui conhecer todas essas áreas. Então esse conhecimento que eu vim trazendo desde lá de trás é porque eu nunca me contentei com pouco. Eu nunca me contentei em ser só o ajudante. Eu não queria ser só o ajudante da obra. Então, assim, eu corria, fazia minha massa e corria lá para ver o cara trabalhar com alvenaria, eu via o cara trabalhar com elétrica. Sempre quis buscar mais conhecimento, aprendizado. Sempre mais. É isso que eu sempre falei pro Juan. Procura sempre mais. Independente, você não use, mas aprenda, porque isso aí é importante. E olha aqui, gente, a Etienne, ela já está interagindo aqui. Ela perguntou assim: minha esposa. Legal. Que profissão é você, César? Que profissional? Qual que é a sua profissão? Na realidade, hoje eu posso considerar que eu sou um administrador de obra, né? Sim, o pouco de conhecimento que eu tenho de todas as áreas, eu consigo administrar obras de grande porte, de médio porte, pequeno porte, independente de qual seja ela, eu consigo administrar e, graças a Deus, eu consigo fazer isso com excelência. Inclusive, estávamos conversando um pouquinho antes de começar o programa, as obras, né? As grandes obras que a empresa do César fez. Isso. Fala um pouquinho para o pessoal. E é legal também, quando você comentar, fala sobre a questão do planejamento. Até a gente comentou antes. Isso. Né? Isso. Porque assim, eu venho, né, como eu comentei, venho de baixo, vim trabalhando, consegui trabalhar dentro de algumas empresas dentro de São José. Antes da gente ter a nossa empresa, eu fui trabalhar dentro de uma empresa onde eu fui convidado, na época, para administrar, para finalizar uma obra, Hospital Clínico dos Olhos. Nessa época eu trabalhava sozinho e conheci o engenheiro da obra e a gente acabou fazendo uma certa amizade e ele me convidou para ajudar a finalizar essa obra, que na época realmente estava atrasado, tinha alguns problemas de conflito internos, e aí ele pediu para que eu ajudasse ele nessa parte. E aí eu consegui, dentro do meu conhecimento, dentro do que eu estou acostumado a fazer, eu consegui trazer todos os profissionais que estavam fazendo essa obra para junto de mim, para que eu pudesse finalizar essa obra. Então, assim, foi uma primeira obra de um grande porte e que eu tive um grande desafio, que foi unir o pessoal. Então, assim, eu fiz com que todos entendessem que o fato, para poder finalizar uma obra, precisa da união de todos. Não pode existir divergências, né? Porque senão realmente não consegue. Um está amarrado ao outro, um está atrelado ao outro. Com certeza. Então, assim, a gente não consegue finalizar se não for dessa forma, unidos e juntos para poder finalizar no mesmo objetivo. E aí eu consegui fazer isso como profissional. Eu juntei todos, né? A partir do momento que eu tive a aprovação do engenheiro para que eu fosse o encarregado da obra, eu reuni todos os profissionais e perguntei a cada um qual era o maior desejo dele para finalizar a obra. O que ele queria? Eu quero muito finalizar a obra. Quer finalizar a obra? Então você vai ter que seguir a minha cartilha.
para a gente poder finalizar. Todos vão ter que seguir minha cartilha. A partir de hoje, a gente vai fazer somente aquilo que eu autorizar. E aí, em cima disso, todos acho que entenderam o recado. Eu comecei a passar pontos a pontos em todos os setores, em todo o departamento, né? Que era um hospital, a gente entrou no centro cirúrgico, entrou na parte de enfermagem, toda a parte de DML, tudo. E todos os pontos onde a gente via que o profissional que tinha que trabalhar primeiro era um pedreiro antes do pintor, a gente começou a colocar, encaixar. E a gente, graças a Deus, em 3 meses finalizou a obra. Então, assim, foi muito bom. Foi bom para o engenheiro, foi bom para a empresa. E para mim foi bom porque eu consegui realmente o meu primeiro objetivo, né? Trabalhar dentro de uma obra de grande porte. E entregar a obra no prazo, até antes do prazo, né? Exatamente. Então, assim, a gente conseguiu reverter a situação do atraso, entendeu? E aí, fora essas, aí teve outras obras que a gente fez, grandes. Eu fiz a obra da Japonesa Piso, né? Nessa época ainda não trabalhava, não conhecia o Ricardo. Mas eu fiz, então assim, foi uma obra também... Ali foi uma obra que eu posso dizer que foi um desafio enorme, porque na época, né, os donos, quando me conheceram, queriam realmente saber se eu tinha essa capacidade para poder executar essa obra. E aí eu mostrei para eles que realmente era possível. E assim, a gente fez, eu acho, não sei se vocês acompanharam, ou se vocês chegaram a ver a evolução dessa obra. A gente fez um galpão por fora do prédio que já era existente deles. Eles nunca fecharam um dia, todos os meses eles bateram metas enquanto a gente estava em obra. Então eles nunca deixaram de bater meta, nunca perderam um dia de serviço do depósito, nunca precisou fechar as portas e a obra aconteceu. Excelente. E a gente fez toda a parte da implantação do galpão por fora. Depois a gente fez a mudança do prédio deles para dentro do galpão, sem parar a parte de trabalho deles, e concluiu a obra com excelência. Então, assim, ali foi também um grande desafio. Toda uma estratégia, né? Estratégia, e graças a Deus, assim, até hoje, né, eu sou muito amigo do Marcos, do Marcelo, da Mônica, e assim, são pessoas que realmente apostaram e acreditaram em mim e me deram esse voto de confiança, entendeu? E graças a Deus foi muito bem lá. Legal. Pessoal, vai interagindo aí no chat, a gente está falando sobre vários assuntos aqui. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para perguntar para eles. E assim, é interessante, você falou sobre essa questão da gestão da obra, né? E além do fator humano, porque primeiro você tem que fazer o pessoal se comunicar, né? Ali dentro. Sim, claro. Senão não flui, né? Se a gente não se falar. O que você acha que assim, é mais importante também numa gestão visando otimização de recursos, do tempo e redução também do desperdício? Olha, dentro de uma obra, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar em diminuir, né, o tempo é você ter uma boa equipe. Se você tiver uma boa equipe que saiba trabalhar, bons profissionais, competentes, você realmente vai fazer com que a obra ande com um prazo que você estipulou, que tudo vai acontecer, e a própria equipe que você tem, com os bons profissionais, eles vão fazer com que você tenha economia na obra, evitando desperdício da obra. Já é uns 95%. Com certeza. Com certeza. E isso eu posso falar. Eu posso falar de boca cheia, que assim, a equipe que eu tenho são pessoas fantásticas. Equipe, não posso falar nem nota 10, nota 1000, porque assim, são pessoas que eu confio fielmente. São pessoas que já tem pessoas que estão comigo aí mais de 15 anos. Quem é o Paulo Macedo? Meu irmão. Pede para eles comentarem sobre os colaboradores. Ele trabalha com você? Ele também trabalha. Faz isso comigo. Quer que você fala dele aí? Meu irmão, fala aí, Paulo. Um abraço, meu querido. Ele trabalha na parte de serralheria com a gente. Legal. Então, ele fornece esse tipo de telhado, portão, por isso que eu falo que é uma empresa familiar. Muito bom. Dentro dos nossos funcionários também. Pai, tio, todos os filhos. A gente tem uma equipe de terceiros, né? Que são pessoas que a gente leva para a vida aí, que tem mais de 15 anos trabalhando comigo, e tem as pessoas que realmente trabalham no dia a dia ali com a gente, que são os nossos funcionários. Sim. Essas pessoas que estão aí no dia a dia com a gente, que são os nossos funcionários, estão com a gente. Tem o Jones, por exemplo, o Fabiano, tem pessoas que estão comigo lá há quase 10 anos.
E todo mundo é uma família. E eles acabaram virando da minha família, porque eles são irmãos. Aí o pai já trabalhou comigo, o tio trabalhou comigo, então o cunhado trabalhou comigo. Então a família inteira veio trabalhar comigo. Literalmente empresa familiar. O irmão, o Rony, então, todo mundo. A equipe de pintura, né? O Chico, o filho dele também trabalha junto. É tudo família. É muito legal. É muito bacana. E não foi à toa que vocês receberam um prêmio, né, de reconhecimento. Quer falar um pouquinho sobre o prêmio? Eu só tenho a agradecer, né, a questão de ter recebido esse prêmio. Não trouxeram a estrela? Não, deixei em casa. Eu realmente, eu confesso, igual eu falei para vocês antes, eu ainda fiquei um pouco pé atrás, que eu ainda sou meio das antigas, eu sou meio pé atrás, eu não acredito muito em Papai Noel. E assim, mas aí depois que eu vi a proporção que é esse prêmio, Sim. então assim, hoje eu realmente me sinto lisonjeado de ter recebido esse prêmio, mas esse prêmio não é só meu, esse prêmio é de todo mundo, da equipe toda. Vamos explicar, né, pessoal, para quem não sabe, foi semana passada. Teve o evento da Luci Manhães, né? Empresas destaque da construção civil, e a empresa deles foi uma das homenageadas, né, na área da construção civil, por excelência. Eu agradeço, e assim, eu não tenho nem como falar que não é mérito. É mérito. Sim. Por quê? Porque todos que trabalham com a gente mostram empenho, desempenho, mostram esforço, fazem tudo o que podem para poder transformar a obra a melhor possível. Então, assim, a gente quer fazer com que o proprietário, o cliente nosso, ele não tenha realmente, ele tenha satisfação em receber a obra bem entregue, Sim. bem acabada, o melhor acabamento possível, a melhor maneira possível de se conduzir a obra, porque a gente sabe que obra tem atraso, a gente sabe que obra tem... Dentro da obra, a gente sabe que existe percalços, a gente sabe que existe desavenças dentro do percorrer da obra, a gente sabe disso, não tem como mentir, isso aí acontece. Só que assim, a gente tem que saber contornar tudo e tem que saber entregar o melhor para o cliente. E assim, e é isso que a nossa equipe, hoje eu posso falar, é isso que a nossa equipe vende. E assim, eu vendo isso porque eu sei que eles fazem, entendeu? Todos, sem exceção, todos. Desde o ajudante, até o pintor, até o cara que coloca o piso, o Luciano. Todo... Vai ter que falar o nome de todo mundo. O pessoal tá ali só esperando. Falou de um, vai ter que falar dos outros. Mas também esse é um dos motivos também que eu caracterizo como algo extremamente importante. Não só a equipe qualificada, o pessoal que é meio que família, a gente tem meio que uma organização da empresa que é como se fosse uma família, mas isso ajuda muito também na questão de comunicação. Sim. Eu vejo que a gente que está nessa parte de gestão, a gente precisa sempre estar ali comunicando com todo mundo, sempre chama alinha, faz uma reunião ali para poder alinhar os pontos, porque realmente se um não faz o serviço da maneira que tem que ser feita, o outro não consegue fazer também, e aí atrapalha, né? Um atrapalha o outro. É um efeito cascata. É importante a comunicação. Não, a administração é fundamental, a gente sabe disso. Então, assim, hoje a gente vende o trabalho dos nossos profissionais que são de excelência, mas a gente sabe que a parte de administração é necessária. Então, assim, às vezes o cliente ele quer contratar, ele quer fazer uma obra, quer fazer uma reforma, ele quer construir uma casa, mas ele tem que estar ciente que, assim, é fundamental essa administração, exatamente para ele não ter todos esses problemas no meio da obra. Nem no percurso, nem em perda, nem prejuízo de material. Então, assim, isso é fundamental. E se você fizer essa parte de administração boa, com uma boa equipe, todo o serviço se torna excelência. Entendeu? Já teve... É que a gente vê de tudo, né? Na construção, assim. Uma dúvida que eu tenho, assim, é uma curiosidade. Algum caso... Você falou muito da equipe, né? E a gente sempre encontra barreiras, assim, né? Mas barreira existe pra gente superar ela, né? Já pegou algum caso em que era uma equipe, assim, você foi administrar uma obra, aí era uma equipe totalmente, tipo assim, desconexa? Já. E aí você, além do prazo ali, custo, tipo, teve que ter algo emocional ali. Você tem que ter um jogo unir. de cintura muito grande, na verdade. A grande Como verdade que foi você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque eu fiz a Plane 811. Ali eu fui responsável pela execução.
E teve dias ali de ter 70 pessoas dentro da obra. Nossa, Então, assim, é porque lá é bem grande. A gente fez a Plane, tinha 1.240 metros quadrados de obra, a gente fez em 4 meses. Olha só, então, gente. assim, foi uma coisa assim absurda. A exigência, por ser hospital, a gente sabe que é muito grande, tem todo Cobrança. um processo. O padrão de qualidade tem que ser alto. Como uma obra, né, residencial. Sim. Então, assim, isso foi uma coisa assim que me deixou ali quase maluco, mas assim, eu consegui. Deu conta. Eu tive que ter muito jogo de cintura, Desafio. porque assim, é um desafio muito grande. Porque assim, nem todos os dias todo mundo chega bem para trabalhar. Com A certeza. grande verdade é essa. Ainda mais quando você não conhece direito Exatamente. as Então, pessoas, assim, né? quando você conhece a sua equipe, quando você sabe a cada um da sua equipe, Mais fácil como de que a lidar. pessoa é no dia a dia, porque assim, a nossa equipe, eu falo nossa equipe, é minha equipe, porque assim, a gente não é só no trabalho. A gente É uma tá ali, família, né? E a gente Mais já uma não é mais só família. trabalho, a gente sai, a gente marca churrasco, a gente vai, Sim. todo mundo junto, a gente Legal. sai pra Fala de comemorar. futebol. A gente sai para comemorar, sabe? Então, assim, finaliza uma obra, a gente procura sair para fazer alguma coisa. Então, isso é importante, acho que faz com que todo mundo cada vez mais esteja próximo e num bom entendimento. Mas, assim, obras desse tamanho, você não consegue fazer isso. E, assim, tem pessoas que trabalham com você todos os dias e tem pessoas que vêm de fora fazer o serviço. E aí é onde começa o conflito. Entendeu? Então, você tem realmente saber gerir o conflito e ter um bom jogo de cintura. Não é fácil, mas por isso que eu falo, é muito importante essa parte dessa administração. Tem que ter jogo de cintura exatamente para poder fazer com que o cliente fique satisfeito e todo mundo faça o seu melhor dentro do seu trabalho. Com certeza. Aí tem uma pergunta aqui, ó, a Cláudia Stephanie. Quando se fala... A esposa Quando se fala em reformas, o que vocês acham que é o erro mais comum que as pessoas cometem ao começar uma obra sem orientação profissional? Daí ela mandou um sucesso aí pra vocês. Obrigado. Olha, vamos lá. Eu acredito que o primeiro impacto ali da pessoa começar uma obra sem ter uma orientação realmente profissional, sem ter um conhecimento técnico na área, você enfrenta cara, por onde eu começo? Não é simplesmente você falar assim, eu vou contratar um pedreiro, vou deixar aqui e o serviço vai sair. Tem todo, igual a gente estava falando, as equipes, elas têm que entrar e sair numa forma ordenada, como se fosse um passo a passo, uma sintonia, sequência, né? Exatamente, é uma sequência lógica que acontece os trabalhos. Então, eu acredito que para uma pessoa que não tem orientação profissional e vai tentar se aventurar em algo desse tipo, a pessoa ela vai aprender esse problema. Ela não vai saber por onde começar, ela vai começar atropelando os passos, e aí vai chegar numa etapa que você vai ver e você vai falar, cara, talvez eu precisasse de alguém que pelo menos tivesse, cara, uma instrução, alguém falando assim, cara, começa assim, começa assado, começa essa equipe aqui, coloca o outro, porque se ninguém se conversar, se ninguém se alinhar e não tiver esse raciocínio lógico de saber entender os passos que tem que ser dado na obra, não vai sair da maneira correta. É o que a gente fala aqui, começa errado, termina errado. E sem contar que o estresse começa desde lá de trás, né? Porque daí o que acontece? O cliente fica estressado, fica insatisfeito. Automaticamente também passa estresse para os prestadores. Aí quem entra por último, que são a parte de acabamento, no caso a gente. Nossa, gente. Já tá no limite. Já tá no limite. Você olha pro cliente, o cliente já tá soltando fogo. O cliente não quer nem olhar no seu olho. Ele quer Você, só, tipo assim, não tem Só nada termina, a ver. termina, faça. Só termina. Isso quando não Apenas acontece. Infelizmente, eu já vi em obra, gente. Já vi em obra de prestadores se pegarem. De brigarem feio. Mas por quê? Igual você comentou. Chega uma hora que o estresse está no limite, não tem uma organização, não tem uma sequência, não tem um... Isso. Então é onde que um atropela o outro, um entra na frente do outro. A hora que é para entrar o pintor, tá o eletricista. Isso. Aí o pintor já fez a parte dele, tem que quebrar para passar o encanamento, tem que quebrar para passar a parte elétrica. Vira uma bagunça. Então todo mundo se estressa. Então é melhor se prevenir, né, gente? Contratar
um profissional onde você não vai ter dor de cabeça. E eu falo assim, a administração não é só a gente estar ali na obra todo dia não, viu, gente? Administração é igual eu e o Ricardo trabalha, o Juan trabalha, a Etienne trabalha. A administração não é só a gente estar ali na obra todos os dias e passar o serviço certinho. A administração, ela tem algo a mais por trás. Igual a gente vende isso. O Ricardo, por exemplo, ele cuida da parte financeira e ele também cuida da parte de compras. Então, isso também é fundamental, porque assim, para uma obra andar bem e andar direito, ela precisa dessa parte evoluir junta. Sim. Porque se faltar material na obra, o profissional não produz. Então, assim, tudo está atrelado. Então, o Ricardo faz muito bem essa parte, ele cuida dessa parte de compras, ele cuida da parte de toda a parte de orçamento, ele cuida da parte do financeiro e aí consegue me deixar livre para poder cuidar dessa parte, junto com o Juan e a Etienne, dessa parte administrativa, administrar a obra. E isso você pegou num ponto, entendeu? Aí, gente, como eu estou sempre em obra também, já vi várias obras de precisar parar, o prestador ficar lá sem conseguir fazer nada porque faltou material. Isso nossa. Não tem um planejamento. Aí o cliente começa a ficar insatisfeito exatamente por não ver ninguém trabalhando na obra. É lógico que a gente tem, dentro da obra, a gente tem várias coisas, né? Sim. Tem vários tem percalços. aquelas mudanças de repentina de projeto, que acaba meio que afetando um pouco. Sempre tem mudança de projeto. Mas sempre tem que dar uns 2 passos para trás, poder entender o que vai acontecer. Tem que recuar, esperar para ver o que vai acontecer, entendeu? Esperar, às vezes, um engenheiro definir alguma coisa ou outra, um arquiteto mudar alguma coisa. Sim. Mas a gente sabe que isso acontece, mas mesmo assim, a administração é fundamental. Mas é diferente, né? Igual, por exemplo, você já está acostumado a lidar com esses tipos de problemas. Isso. Então você já sabe, opa, aconteceu isso, eu já sei como resolver. Sim. Agora, uma pessoa que não tem experiência, por exemplo, eu sou sua cliente. Aí eu olho e falo, e agora, por onde eu começo? O que eu faço? Não pode se aventurar. Se Exatamente. aventurar, aí realmente entra tudo aquilo lá que o Douglas falou. Aí é o prejuízo da obra, é o atraso da desperdício. obra, é o desperdício, aí é a insatisfação do cliente no final da obra. É o estresse. É um estresse muito grande. Eu falo que não adianta você ter uma equipe maravilhosa se você não alimenta eles de material ali para eles poderem trabalhar. Não adianta nada. Exato. Com certeza. E tem mais pergunta aqui, ó. O pessoal tá interagindo, hein, gente? Legal. Olha que bacana. A Etienne, de novo. Fala sobre a obra da Clínica Shinzato. Nossa, a Clínica Shinzato reforma em um mês. A Clínica Shinzato foi um desafio assim fantástico. Nossa, eu já um fiz mês? A Clínica Shinzato tinha 220 metros de Olha obra, só, reforma. Gente. E assim, a gente entrou com o desafio de fazer ela... na realidade foi um mês já com a inauguração, mas a gente fez ela em 19 dias de reforma. Olha. E assim, a clínica ela tinha agenda o ano inteiro e ela só poderia parar no final do ano, no período entre o Natal e a primeira quinzena de janeiro. Então a gente tinha esse período para reformar a clínica. E a reforma não era uma reforma simples. A gente reformou todos os banheiros, a gente trocou todo o piso da clínica, a gente fez toda a troca do forro, a gente fez toda a parte elétrica, refez toda a parte de telhado, trocou caixa d'água. Então a gente foi bem além do que a gente esperava dentro da reforma, porque a reforma você sabe que começa um negocinho, vai aumentando. E sempre aparece algum percalço. Vai quebrar uma parede, aparece um cano surpresa. Um pilar no meio. Então assim, essa reforma, então a Etienne até participou ativamente nessa reforma, ela participou muito nessa reforma, e assim, ali a gente realmente mostrou, não só para cliente, também eu e o Ricardo, a parceria que a gente tinha, mostrou para todo mundo do que a gente era capaz. Então assim, a equipe toda se dedicou. Natal, Ano Novo, vocês sabem que não é fácil. Sim. Colocar o pessoal para trabalhar. Natal, Ano Novo, o pessoal a gente sabe. O pessoal quer ir para praia, o pessoal quer viajar. Sim. E assim, a gente conseguiu fazer com que todos os profissionais que ali trabalharam se dedicaram ao máximo para a gente concluir o prazo. Essa foi a única exigência que a cliente fez. Eu passo a obra para vocês, a gente faz a obra com vocês, só que eu preciso inaugurar ela na data. Não pode passar por causa da agenda. Eu não posso perder a agenda. Tudo bem, então assim vai ser feito. A única coisa que eu falei para ela, não trava os orçamentos. Então foi uma exigência que eu falei para ela no dia a gente conversando. Eu falei assim, se não travar os orçamentos para que todo o material seja entregue na obra, não vai. Eu garanto que a gente entrega essa obra. E realmente entregou. Olha só que maravilha. E com excelência e realmente ficou muito bonita a clínica. Muito legal. E tem mais pergunta aí, ó. Sofia.
Minha filha. Qual obra? Pode falar. Qual obra mais desafiadora vocês já passaram? Eu já tenho um nome na minha cabeça. Eu também. A minha primeira reforma, a primeira obra que eu realmente fiz a gestão foi a mais difícil. Olha então só. já comecei já com uma pressão enorme. Que maravilha! Já foi Começa ótimo. no fogo já. Já. Exatamente. Foi uma obra que a gente fez, eu, o Ricardo, o Juan, foi na fábrica, na Aernova. A gente fez uma transferência de uma cabine de pintura da asa do avião. A Aernova, ela saiu da beira da Dutra, né? A unidade era ali na beira da Dutra. Do lado da Eaton. Do lado da Eaton. E ela saiu dali e ela foi para dentro lá da Chácara Reunida. E aí, quando a gente foi fazer essa mudança, na verdade eles fizeram a mudança da fábrica e a gente fez o papel da parte civil de fazer toda a preparação da cabine de pintura. E assim, foi um projeto esse foi um projeto bem complexo. O projeto era um projeto alemão dessa pintura, dessa cabine de pintura. E assim, esse foi um mega de um desafio. Ele caiu de paraquedas. Forjado no fogo. Ali a gente teve que administrar muitos conflitos. Porque assim, a pressão era muito grande, porque eles tinham um prazo para poder mudar, né, entregar o ponto e mudar a fábrica e já operando. Então a gente tinha esse prazo nas nossas costas, a gente tinha que executar o serviço, a gente projetou uma execução de serviço e acabou acontecendo outra, exatamente porque o prédio não estava preparado para receber aquela cabine de pintura. Então foi N desafios que ele realmente ali eu coloquei ele no fogo mesmo para ver se ele ou ele gosta ou ele abandona. Ou fortalece ou morre. E foi nessa obra que eu realmente decidi que eu não ia mais fazer a faculdade. Olha. Foi nessa. Porque, tipo assim, eu além de ter que resolver os problemas internos, equipe e tudo mais, gerir, foi algo novo pra mim. O bom é que eu tinha acabado de vir da área de carpintaria e o serviço inteiro foi de carpintaria. Então, assim, eu já tinha um pouco já de base técnica pra poder gerir aquilo. E só que, assim, acho que o mais difícil foi realmente essa questão de gestão, de, pedir material na data certa. Eu sempre eu priorizava na minha cabeça, cara, eu tenho que estar pelo menos 1-2 semanas na frente do andamento da obra. Sim. Pelo menos umas 2 semanas à frente em questão de material, em questão de outros recursos que eu precisava, alinhamento de equipe, em entender o cronograma, entender o que a equipe ia conseguir entregar para mim de produção, porque se você não sabe o que a sua equipe consegue produzir, você não consegue fazer um planejamento. Como vai dar um você prazo, né? Exatamente. Certo. Você não tem como você ter métrica, não tem como você melhorar aquilo, Sim. não tem como você ter um parâmetro para você ter esse planejamento à frente. Ali o desafio foi grande. Ali eu considero para mim não, porque eu já tive outros desafios, mas para ele realmente considero. Já foi. É pra não esquecer nunca mais. Né? Não, ali. Todas as vezes que eu rolo a minha galeria, eu vejo as fotos e falo, caraca. E o mais legal é que, tipo assim, superou as expectativas de todo mundo. O acabamento, o acabamento lá foi todo em concreto, polido e, cara, ficou perfeito. A gente conquistou ali a confiança ali até do gerente, do diretor ali da empresa na época. Isso que é legal, né, gente? Ele na época realmente ele não considerava que a nossa equipe tinha tanta capacidade para fazer, entendeu? E, de novo, volto a falar, minha equipe ali foi... Mas sabe o que acontece? Crucial. Não é que as pessoas não acreditam, é que as pessoas tomam tanto... Tipo, é verdade. Né, se decepcionam tanto que quando acham uma empresa boa, elas olham e falam, será? É difícil, será que né? é capaz? É o jeito que você é. Eu sou assim, não vai longe, mas igual, a gente trabalha, né, pro Coronel, a gente faz serviço pro Coronel, já vai fazer quase 4-5 anos que a gente faz serviço para eles, né? E assim, todo mundo conhece o Benê, todo mundo conhece o Gustavo aqui na cidade, né, por conta do bar. Sim. E assim, sabe da exigência do Benê, né, com os funcionários, com o bar dele, com a excelência do bar. E assim, até para trazer um profissional para trabalhar dentro do bar dele, para fazer uma reforma, assim, ele teve que conquistar, nós tivemos que conquistar a confiança dele. Então. E assim, eu acho, assim, no meu ponto de vista hoje,
eu acho que ele deposita uma confiança na gente, né? Eu sempre Merecida. Sempre agradeço isso para ele, sempre agradeço a confiança que ele deposita. E assim, não foi uma obra, não foi duas, a gente já fez acho que mais de 10 obras pro Benê, entendeu? Assim, dentro do que ele já passou pra gente. Então, assim, deposita realmente a confiança que a gente tem capacidade para fazer, entendeu? O primeiro é um pouco difícil, mas depois que você ganha confiança, aí flui, né? Eu fiz, por Benê eu fiz o Estação Coronel, eu fiz praticamente toda a reforma agora do bar dele aqui do centro. A gente reformou o salão, a gente reformou todos os banheiros, recentemente a gente acabou de entregar uma cozinha industrial para ele. A gente já tem um projeto para fazer a reforma agora da cozinha do bar mesmo. Estamos fazendo o Madri, né, o Coronel Madri lá do Urbanova. Então assim, eu acho que realmente é uma confiança que ele depositou na gente e a gente faz de tudo para que permaneça essa confiança cada vez mais, entendeu? Muito importante. Tem um vídeo, né? O vídeo. Tem um vídeo aí que o Juan mandou pra gente, passar da empresa, né? O Herbert, solta pra nós, por favor, o vídeo. Aí depois tem mais algumas perguntinhas aqui. O pessoal tá interagindo bem, hein? Legal. Esse vídeo foi feito onde? Enquanto ele vai soltar. Lá. Aí tem algumas das obras que a gente já fez. Esse aí é o Coronel Madri. Todo mundo uniformizado, com IPI. Esse aí é o Nogão, lá no Morumbi, uma lanchonete. Essa aí é a Ernova, a fábrica da Ernova, foi um grande desafio do ano. Coronel, Estação, Shopping Oriente. Esse é do centro. Do centro, olha só. Isso aí é um novo quarto. Olha que bacana, tudo obra que a empresa... Algumas das obras que a gente está em execução. Um pouquinho das obras, né? Isso. Gente, que bacana. Tem algumas perguntinhas, você lê aí, Júnior? Tem uma aqui, seguindo a ordem. Aqui, o Joupe. Ele falou assim: qual a reforma que te deu mais satisfação em executar? A que me deu mais satisfação, eu acho que todas me dão satisfação. Sabe por quê? Porque eu acho que o mais bonito de tudo hoje, para um profissional entrar igual a gente que mexe com a parte civil, a parte civil ela é uma obra, é uma parte que você fica muito tempo dentro da obra. Então você passa a conviver com o cliente, você passa a todos os dias estar com o cliente, você acaba criando-se um elo, um vínculo. Então assim, é gratificante hoje você poder iniciar, fazer e sair de cabeça erguida e o cliente agradecer. E a satisfação do cliente, né? Por ter tido uma obra bem executada. Então, assim, recentemente, acabei de entregar uma obra, agora, semana passada, a gente entregou uma piscina, uma área gourmet, de um casal ali do Jardim das Indústrias. A gente ficou 6 meses dentro da casa do cara, todos os dias a gente na casa dele. Então assim, ele passou a gostar da minha equipe, ele fez amizade com a minha equipe, ele fez amizade com a gente. Então assim, foi muito gratificante. Então todas as obras eu acho que é gratificante. Por quê? Porque você vê no olhar da pessoa que a pessoa está feliz. Cria uma amizade, então, isso né? é muito gratificante. Lógico, se eu for colocar num contexto geral, eu falaria que a Japonesa Piso, por exemplo, foi uma das obras mais gratificantes que eu fiz na minha vida. Não pelo reconhecimento que eles me deram, mas por saber que eu consegui executar aquilo que era o objetivo deles. Não, em nenhum momento eu atrapalhei o andamento do trabalho deles, né? Em nenhum momento eu atrapalhei. Pelo contrário, eles bateram meta todos os meses, mesmo no período de obra. Então isso para mim foi gratificante, eu saber do proprietário que em nenhum momento eu atrapalhei o andar do serviço dele, da equipe dele. Em nenhum momento a minha equipe atrapalhou.
Então isso pra gente é gratificante. Quando você entrega e fala, eu fiz com excelência. Realmente agregou valores ali, Mas né? assim, todas as obras, a gente não tem como especificar uma ou outra. Mas todas as obras é gratificante você olhar no rosto da pessoa e falar, a pessoa está feliz porque a gente entregou coisa boa para ela. Entendeu? Bem bacana. Tem mais perguntinha aí? Legal. Tem uma aqui. Em obras residenciais, qual a etapa que mais exige a atenção do cliente junto com vocês? Eu acho que é a parte do acabamento. É óbvio que, nossa, acho que é a hora que o cliente tem que estar 100% ali com a gente, né? Para poder a gente realmente chegar a uma excelência. É fundamental. Porque assim, é o gosto do cliente, né? É o cliente que vai estar ali todos os dias, é o cliente que vai usar, é o cliente que vai conviver. Então é o que eu sempre falo para os meus clientes. Sonho do cliente, né? É o o que sonho, você realmente, quer. é o sonho. É o que você quer. Não é o que eu acho que tem que ser, não, é o que você quer. O que tá bom para você, não tá bom. Se não tiver bom, a gente vai melhorar. Então assim, realmente é a fase do acabamento. Mas assim, é crucial todas as fases o cliente estar junto. Não é só lá no final, a hora que vai pintar a parede ou que vai entregar a chave na porta. No início é fundamental. Sim. Porque é ali onde vai dar o pontapé inicial de tudo. Então, se errar ali, errou a obra inteira. Com certeza. Entendeu? Tem mais pergunta aí? Você lê aí o do Felipe Felipe Toledo. Felipe, é o Felipe. Ele trabalha com a gente. Eu que faço a parte de coifa e cozinha com você. O Felipe. É cliente, cliente. Não, é prestador de serviço, parceiraço nosso. Eu sei o quanto cada projeto tem uma história. Mas queria saber de vocês dois. É que tem um negocinho em cima aqui. Qual foi aquele projeto que mais marcou vocês como pai e filho na construção? Legal, hein? Porque teve até uma moça aqui, ó, Shikamura Nara. Ela falou que é do Rio. Também perguntou como que é trabalhar com seu filho. Aí já entra junto. Já responde. Assim, a obra que realmente mais marcou, né, nós dois, num geral, né, eu acho que eu também não pode responder, mas assim, eu acho que foi a Air Nova, que foi uma fábrica ali que foi um desafio imenso. Para mim foi um mega desafio, imagino para ele que ele estava entrando de cabeça, né, nas obras junto comigo naquele período. E foi muito gratificante eu ter o apoio do meu filho junto comigo na obra. Então assim, te dá um apoio, te dá um respaldo, te dá um pouco mais de tranquilidade, você saber que tem uma pessoa que é de total confiança, que você sabe que está ali com você todos os dias e poder dividir todos os problemas, todas as dificuldades, porque dentro da obra, principalmente daquela que foi assim uma coisa extraordinária, de teve conflitos e teve outras coisas mais. Problemas então assim, ali realmente mostrou a nossa parceria, entendeu? Então mostrou ali que a gente ali eu falo que o elo que a gente tinha de pai e filho, ali ele ganhou mais um elo profissional. Então assim, eu já admirava muito o quanto ele era um profissional bom no que ele se propunha em fazer, ele fazia de maneira, né? Excelente. Então, ali eu pude aprender muito com ele, não só aprender, mas também a gente teve uma comunicação assim que, olha, até hoje eu fico olhando, caraca, se não fosse a gente conversar, em se entender, praticamente, se eu não tivesse na obra, ele tivesse, eu sabia o que estava acontecendo e ele vice-versa. A gente tinha uma conexão absurda, muito boa. E graças a Deus a gente consegue ir alimentando isso até hoje e só vai aumentando. Hoje eu tô no Estação Coronel, eu acredito e eu espero que essa consiga superar essa obra da Air Nova, mas em questão da obra que mais marcou, realmente a Air Nova foi a parceria nossa absurda. Foi o que a gente mais se ajudou, se comunicou e esteve junto, né? Muito legal. E acaba que fortalece mesmo, né? Igual a minha mãe também. Quando a gente começou a trabalhar junto, acho que a gente se aproximou mais também. Eu já admirava ela. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque assim, até tem uma cunhada minha que ela é psicóloga, ela até falou. Vocês têm que tomar cuidado para não trazer para dentro de casa os problemas da obra. Empresa, porque assim, realmente tem muito problema. A gente tem, né, dentro da obra, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Mas eu sempre vou cobrar ele como profissional. Com certeza. Assim como eu cobro qualquer um dos meus colaboradores, meus parceiros.
E assim, dentro da obra, se for necessário a gente tiver que quebrar o pau, discutir e para poder chegar num consenso, a gente vai fazer. Entendeu? Só que assim, não pode confundir e querer levar isso para dentro de casa. Isso é muito importante. É perigoso, então tem que se policiar nessa situação. A minha mãe, por exemplo, eu sempre admirei, né? Tipo, o jeito que ela tomava conta da empresa e tal. Aí depois a gente começou a se aproximar muito. E realmente, durante o dia, ela sabe, né? Porque eu tenho também essa questão do... Como que eu posso dizer? Eu sou muito... Tem os atritos, né? Porque, assim, eu gosto das coisas muito certo e, sabe, tipo, de pensar, de olhar. Aí, às vezes, tem uns atritos aí, tipo, é como se eu estivesse conversando com a minha patroa mesmo, assim, sabe? E aí eu, não, mas assim e tal. E a gente num debate ali, e aí a faísca. Mas aí acaba que... Hoje eu já sei lidar um pouco melhor. Tem coisas que eu falo, cara, não adianta querer discutir. Vamos fazer do jeito que você acha que é melhor. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, quando ele começou... Agora ele melhorou bastante. Mas quando ele começou, como era tudo novo pra ele, então ele entrava em desespero. Ele, mãe, mas não sei o quê. Calma, vai dar tudo certo. Não adianta. Ele falava, mas como que você consegue ficar calma? Não adianta. Tem que resolver. O problema já existe. Agora a gente tem que resolver. Eu penso dessa forma também. O problema, a primeira coisa, tem que ter calma. Senão não vai. E uma coisa que eu trouxe da outra empresa, que eu trabalhei um tempo na engenharia lá, né? E com parte de pesquisa de produto e processo. Então eu trouxe o processo para a empresa quando eu cheguei, né? Então, como eu cuido da produção, cara, planilha, controle, né? Eu tenho que saber quanto eu estou gastando, eu tenho que saber os processos para os meninos ali, tem que ter padrão. Pô, essa ferramenta aqui eu não vou usar e deixar largado, tem que ter. Então eu comecei a implementar e às vezes o atrito também, né? Por conta dessas coisas de... Eu sou muito racional, assim, também, às vezes, sabe? E aí, tipo, ela fala algumas coisas assim que... Querendo ou não, a gente precisa arriscar muitas vezes, sabe? Tipo, de algumas coisas assim. E eu ainda fico, né? Hoje eu brinquei com ela. Hoje mesmo ele falou, mãe, eu queria... Nossa, ter estômago igual você. Eu queria ter estômago que nem você. Eu falo, não é estômago, é fé. Vamos que vai dar certo. Vai dar. Tem que ter fé. E estômago. Ele fala, mãe, eu queria ter estômago que nem você tem. Como? Falo, vamos que vai dar certo. Já deu certo e dá certo. Pensamento tem que ser positivo sempre. Sempre. A gente atrai, né? Coisas então, boas. Querendo ou não, eu aprendo muito com ela. E eu agrego também muito pra ela ali na empresa, né? E igual você falou pro seu filho, né? Sobre essa questão de ter alguém de confiança ali tomando conta. E é importante, é legal isso, né? Então, ela... a gente vê isso um no outro, né? Tipo assim, pô, ela tá... tem autoridade maior ali, querendo ou não. Eu vou falar algumas coisas e tal, mas querendo ou não, ela é minha... Não, é igual eu falo pro Juan. Às vezes ele vem com umas ideias, assim. Aí eu já falo pra ele, calma. Não viaja na maionese. Porque assim, eu segue o que eu tô falando que vai dar certo. Não inventa. Eu muitas das vezes eu tento... Eu tenho um pensamento, cara, obra, a gente acaba passando mais tempo dentro da obra e convivendo com as pessoas dentro da obra, mais que a gente convive com a nossa família em casa. Então acaba que esse período que a gente fica na obra, eu tento pelo menos trazer algo mais... Sabe aquele negócio que você fala, mano, eu vou pensar ali... Inovador. Como é que eu vou fazer? Igual, eu vou fazer uma porta para um barracão. Putz, eu vou fazer assim assado, maneira de trancar e tal. Ele já... cara, faz o básico, faz o pão, o arroz com feijão ali, o simples, cara. Faz e só quero que você faça. Eu falei, cara, mas eu não posso melhorar algo que a gente já faz, que é básico. A gente pode melhorar. Igual hoje na obra do São Coronel, uma das fotos que eu coloquei no vídeo é dos nossos painéis. É uma obra que a gente... É uma ideia que a gente meio que trouxe em conjunto, que é o quê? É fazer aqueles painéis com os projetos colados ali, algumas informações importantes, algumas regras, né, de convivência dentro da obra, e o outro painel só de capacete e EPI. Então, legal. A pessoa entra na obra, ela já tem meio que um briefing. Ela tem meio que uma ideia de como é que tá a obra, uma visão geral. A gente tem um flip chart lá na frente também, que eu alimento toda semana. Faço os cronogramas semanais, com tarefa de cada um, com nome para cada um nas tarefas. Então, assim, essa parte de invenção ali, de planejamento estratégico, a gente pensou junto, mas olha, eu vou falar para você, invenção minha. Olha, orgulho. Invenção minha. Que legal. Tá legal. Mas é bom, sempre agrega, bom. Né? E
Infelizmente. Ai, gente. Tempo. Acabou. Já acabou. Estamos Viu como chegando. passa Passa muito rápido, rápido. Eu falei pro Herbert, a gente precisa de pelo menos umas 2 horas. Quando o papo começa a ficar legal, acaba, gente. Tá chegando ao fim. Eu acho que foi muito bom. Foi A gente bem conseguiu legal falar sobre mesmo o bastante coisa. bate-papo. Queria que vocês deixassem pro pessoal aí as considerações finais, né? Deixassem as redes sociais também. Legal. Acho que qualquer pessoa que for pensar em construir, eu acho que tem que sempre levar em consideração que, cara, uma obra ela leva ao quê? Você ter a sua casa, você ter o seu restaurante, ter sua loja. Então aquilo ali tem que ser algo que seja para te servir, que te dê satisfação no final. Sim. Então eu acredito que cada um, na hora que for pensar em construir, sempre considerar contratar uma equipe que seja qualificada, que seja especialista no que está fazendo e que sempre preze pelo bolso do cliente, que eu acho que isso é primordial. E não só bolso falando de dinheiro, bolso falando de tempo. Tempo hoje é o ativo mais importante das pessoas, e eu acredito que se a gente souber gerir isso daí, a satisfação para o cliente é extrema. Eu acho que esse é o nosso primordial. Então, toda vez que você for pensar em construir, sempre leve em consideração isso. Contratar uma equipe qualificada que faça e que priorize isso. Bom, como ele já falou da parte, né? Já fez o merchandise dele. eu, de novo, volto a frisar, quero agradecer a todos os meus colaboradores, a todos os meus parceiros, todos, sem exceção. Nesse decorrer aí de quase 30 e poucos anos aí de obra, já conheci muita gente, já trouxe muita gente como amigo depois que a gente se conheceu em obra, e assim, só agradecer realmente, agradecer ao Ricardo pela parceria, né? Infelizmente ele não pode ter aqui hoje, mas agradecer ao Ricardo a confiança, né, de um com o outro que a gente tem muito, e assim, agradecer vocês, lógico, pela oportunidade, por com ter certeza. convidado a gente a participar do programa. Eu confesso de novo, falo que hoje é meu primeiro podcast que eu tô fazendo e vou assistir. E tá falando super bem. Vai ter que assistir, hein? Vou assistir, né? Depois você pede um resumo pra ele. Vou assistir. Pode deixar aqui, eu vou falar desse comentário. Do desenrolar? Não, eu vou falar aqui falou que, o que a Cecília falou. A Cecília falou assim: fala um pouco da mulher na obra, porque olha, tira chapéu pra ela. Porque realmente, gente, assim como a Cecília, ela também faz parte da obra de vocês, sim, da equipe de vocês. Então, assim, Cecília, falando nós, né, nossa linguagem, eu também faço parte de Mulheres à Obra. E realmente, fala bem rapidamente um pouquinho sobre as Mulheres à Obra. Olha, vou falar bem rápido, tá? Eu falo demais, mas assim, tá? Quando a minha esposa veio trabalhar com a gente, o pessoal ficou um pouco receoso, né? Porque a equipe fica um pouco receoso de uma mulher dentro da obra, né? Até é meio constrangedor no começo, mas acaba se criando um elo muito grande. Sim. E a mulher, ela tem um papel, olha que crucial muito dentro da importante. Obra. Ela tem um olhar diferente do homem, sim, na parte de acabamento. Com certeza. E não só isso, organização, que eu acho que é fundamental dentro da obra. O convívio com as pessoas fica mais leve quando se tem uma mulher dentro da obra. Até o próprio colaborador que está ali dentro cria-se um respeito um pouco maior, cria uma maneira melhor de se conviver. Então isso é fundamental. Sim. E só tirar o chapéu e bater palmas mesmo, porque a mulherada tem que ir. A mulherada obra, aí, ó. É isso aí. Parabéns a todas as mulheres que estão na obra. Sempre. Tem alguém aqui, ó. Vou falar bem rapidinho também de novo. Etienne. Parabéns a todos vocês, são muito bacanas. Fiquei fã do Destaque em Foco. Que honra! É uma grande honra ouvir isso de vocês, né? Ler isso de vocês. E teve também, eu acho que é a sua mãe, Odete. Minha mãe. Mandou um beijo pra você. Olha que bacana, gente. O pessoal interagindo. Beijo da mamãe e da vovó. Legal. Beijo, mãe. Que é isso, gente. Bastante gente participou. Deixa as redes sociais de vocês, né? Pro pessoal. Sim. O Instagram da empresa é rs.scx_reformas, tá? Estamos no Instagram. Eu tô planejando já em abrir uma página no TikTok. Eu quero começar a alimentar de vídeos no Instagram e no TikTok para poder trazer um pouco da bagagem que eu tenho de conhecimento de obra e do que ele tem.
É importante registrar isso. Existem muitos profissionais que têm o conhecimento que ele tem e que hoje não estão mais na obra, não estão mais na construção civil, já estão se aposentando e o conhecimento está indo com eles. Sim. Então é importante a gente sempre ter esse conhecimento gravado e sempre tentar passar isso para frente. Legal. Sim, Importante. E bacana. eu queria pedir, eu sei que tem bastante gente que trabalha com a gente aqui assistindo. Manda aí um comentário aí, cada um de vocês que trabalha com a gente aí no chat. E bastante gente. Mandar um oi pro pessoal. Uhul, parabéns, família na obra. Comentei, pessoal, quem que trabalha junto com eles. Jennifer. Jennifer é o... Tô no dia a dia com eles. É o Fabiano. Ela é Fabiano. 100%. O Jonathan é o meu primo, Jonathan, filho meu do sobrinho. Paulo. Ele Felipe, Jennifer. Manda um salve pro Zangado. Quem que é Zangado, gente? Só o nome a gente dá. Zangado. Não, ele é um coraçãozão bom. Ele é um... Na realidade, eu considero ele quase como um filho para mim. Ele trabalhou comigo aí já há quase 10 anos. É o Jones, irmão do Fabiano. Manda um alô pra mim, o Gesseiro. Fantástico. Não esquece do Gesseiro. É o Francisco. É o Francisco. Bibi, Jones. Francisco. Rony. Gente, que equipe grande. Não, tem bastante gente. Graças a Deus. Nossa, Tem mais ainda gente. que não tá, Tem provavelmente. muita gente. Tem, Nossa, tem. muita gente. Eu, Felipe. Felipe, Ele trabalha um com... abraço, ele que fez as coifas lá Família do toda Coronel. Almeida. É A isso. família Almeida é a família que eu falei pra vocês que trabalham diretamente com a gente. Eles são praticamente da minha família. O seu Clarindo é o pai, aí tem o irmão que é o Francisco, os filhos do seu Clarindo é o Johnny, Fabiano e Rony. São Olha os três que só, trabalham com a gente. gente. Cunhado já trabalhou comigo, o outro cunhado. Olha, legal. todo- Primo, e... Família inteira. Gente, olha, vou falar pra vocês, São como fantásticos. eu disse, é uma grande honra receber vocês. Obrigado. Muito legal. Foi mesmo. assim um conteúdo bem legal, foi bem bacana. Pena que chegou ao fim. Infelizmente, passa muito rápido. Infelizmente, você que está nos assistindo, só temos a agradecer a participação de vocês. Foi um bate-papo bem bacana, né? É isso. Bem rico em conhecimentos Obrigado, também. pessoal, novamente. Prazer receber vocês, né? Um Obrigado a grande todo prazer. mundo que assistiu a gente, comentou, o pessoal interagiu bastante Não hoje. esqueçam de Legal. ativar o sininho. Se inscreve aí no canal da BMC Channel também. E semana que vem temos mais Destaque em Foco. Semana que vem temos mais, às 20 horas, ao vivo pela BMC Channel. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, Boa noite. pessoal. Obrigado, gente. Boa Tchau. noite. Boa Até noite mais. a todos.